Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse aqui é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, você que já é um atraído. Só vem para experimentar da graça de Deus. Se você quiser e puder, compartilha também com alguém esse canal para que a pessoa faça uma experiência com a palavra de Deus. Como eu disse desde ontem, e digo desde o começo desse canal, esse canal tem o objetivo de evangelização, de ajudar pessoas a se apaixonarem pela palavra de Deus. Porque assim, eu sou muito apaixonado pela palavra de Deus, então o desejo do meu coração e aquilo que Jesus me pede é para que outras pessoas também conheçam e se apaixonem por essa palavra, para que o Evangelho seja mais conhecido, para que o Evangelho seja refúgio, refrigério e direção para a nossa vida. Então, se Deus impulsionar e você, compartilha com alguém também aí, para que mais pessoas possam conhecer e experimentar da palavra de Deus. Bem, vamos lá. Hoje é dia de São Boaventura, né? Terça-feira, dia 15, é dia de São Boaventura, um santo franciscano, né, ali do século XIII, mais ou menos, né? 1243, né? Século XIII, isso. Um santo do século XIII, que ele foi franciscano, e algo que marcou, que eu queria partilhar com vocês, era que ele foi um grande defensor da ordem franciscana. Porque ali nesse período, a ordem franciscana estava sendo muito atacada por outras ordens e por outras pessoas, por pagãos e tudo. E ele foi um grande defensor da ordem franciscana. Então ele fazia parte mesmo daquela ordem. E por que eu queria trazer isso? Porque nós dizemos para o mundo, para pessoas que somos católicos, mas não defendemos a nossa fé, não defendemos a nossa igreja. Então é muito importante a gente viver uma fé católica onde eu defendo a minha fé, onde eu não tenho vergonha de dizer que eu sou católico. Porque tem muito católico por aí que tem vergonha de declarar que é católico. Você vai na missa domingo, mas não fala pra ninguém que você é católico, não evangeliza, não anuncia, não fala de Deus. Quando perguntam sobre o seu final de semana, você desvia do assunto, não fala o que você fez. Isso não é ser católico, né? Mas como São Boaventura, é preciso defender, propagar, promulgar a nossa fé. Ele, como um bom teólogo, filósofo e teólogo, ele também escreveu muita coisa, escreveu ele escreveu um livro sobre sentenças que contradizia algumas mentiras sobre a fé. Então assim, foi um homem que defendeu bastante a nossa fé. Então a gente precisa também, com o testemunho desse homem, aprender a defender um pouco mais a nossa fé, aprender a resguardar, guardar, proteger aquilo que nós dizemos amar e desejamos viver. Eu não sei se é verdade, mas eu achei interessante. Eu pesquisei na internet e não encontrei outras fontes. Então vamos deixar aqui como uma fábula, como uma coisa que dizem, né? Dizem que as únicas relíquias que se tem até hoje de São Boaventura são a sua mão e o seu braço. E aí dizem que são as únicas relíquias porque foram a mão e o braço, né? Não se diz se é o direito ou esquerdo, então a gente não sabe se ele é canhoto ou destro, mas dizem que a única relíquia que se tem dele é o braço e a mão, que foi o braço e a mão que ele usava para escrever e que ele escreveu as sentenças de defesa da fé. Então não sei se isso é panegílico, né? Na igreja a gente diz panegílico quando são histórias que são contadas dos santos que talvez não são totalmente verdade, mas que são para ajudar a propagar a devoção a ele. Então a gente não sabe se é panegílico, se é verdade. Eu procurei na internet e não encontrei muita coisa sobre isso, então não vou afirmar para você, mas é uma coisa interessante, né? Que esteja preservado o braço e a mão. De Santo Antônio a gente tem a língua, né? Falei outro dia. Né, alguns santos a gente tem algumas partes importantes, mas dele dizem que a mão e o braço são as relíquias, né, que se tem dele até hoje. Não encontrei confirmação disso na internet, mas deixo aí para você como uma coisa interessante, aí, uma curiosidade. Talvez pesquisa aí, se você encontrar alguma coisa, deixa no comentário se você encontrar alguma coisa, porque eu pesquisei rápido, né? Pesquisei agora quando eu estava preparando a homilia, então não fiz uma pesquisa rebuscada, a fundo, né? Mas a IA do Google é muito boa nisso e ela não falou nada, então a ver, não sei. Vamos então. Nas leituras de hoje, continuando no livro do Êxodo. Bem, o evangelho desses dias, sexta-feira, acho que foi, o evangelho de sexta-feira falava para nós que nós tínhamos que ser astutos como a serpente e manso e humilde, né? Manso como as pombas.
E hoje a gente vai ver o início dessa história de Moisés com a sua família sendo astuto como a serpente. Eu lembro que eu dizia lá na sexta-feira que ser astuto é aproveitar as oportunidades, que a gente só tem uma oportunidade para chegar ao céu. E hoje na primeira leitura a gente vai ver a mãe e a irmã de Moisés aproveitando a única oportunidade que elas tinham para salvar ele. Só havia uma chance de salvar ele. E se havia uma chance de salvar, elas usaram essa chance. Então a mãe colocou ele dentro de um cesto com betume. A mãe fez o que devia fazer. Tinha que jogar no rio todas as crianças do sexo masculino que nascessem. Então ela fez o que tinha que fazer. Ela não foi desobediente. Ela fez. Só que ela aproveitou uma oportunidade. Porque ela sabia que a filha do faraó descia para se banhar nas águas. Então ela colocou ele dentro de uma cesta com betume. O que significa isso? O betume ia proteger da cesta encher de água e afundar e o menino morrer afogado. Então ela aproveitou a oportunidade. Isso vou tentar salvar meu filho. E a irmã ficou de longe olhando, e quando a filha do faraó de fato encontrou a criança, a menina foi lá e perguntou se não queria que encontrasse uma ama para que pudesse amamentar, para que criasse ele. Então elas aproveitaram a única oportunidade que elas tinham para salvar. Tinha uma oportunidade para salvar, colocar ele dentro de um cesto. Tinha uma oportunidade para salvar, oferecer a própria mãe como ama de leite. E elas fizeram. Tinha um não, poderiam receber um não como resposta. Talvez o betume poderia não funcionar, a filha do faraó poderia não ver, poderia não se interessar, poderia tirar ele do cesto e afogar ele, ela mesma. Tudo isso podia acontecer. Mas elas aproveitaram uma oportunidade. Então assim também eu e você. Às vezes nós temos oportunidades para evangelizar, para salvar alguém, para anunciar, para mostrar a Deus, para revelar a Deus para alguém, e eu não faço nada. Então fica aqui o convite e o apelo também para a gente ser astuto, aproveitar as oportunidades para salvar alguém, aproveitar as oportunidades para anunciar o evangelho, aproveitar as oportunidades para revelar a bondade, a misericórdia e o amor de Deus a outros corações. E aí vai seguir a história falando que Moisés ele cometeu um grande erro, né? Porque Moisés matou. E olha que coisa, né? Moisés foi preservado da morte e matou alguém. Nós somos perdoados e não perdoamos. Nós somos alvo da misericórdia de Deus e não somos misericordiosos com os outros. Mas ainda assim, Deus não acabou com a vida de Moisés, né? Ainda assim, nós vamos ver que Moisés fugiu, mas chegou no lugar onde Deus queria ele. Chegou no lugar onde Deus ia falar com ele. Foi no meio daquele medo de ter matado, de ter sido descoberto. Foi no meio da fuga. Foi no meio do desespero, vamos dizer assim, que Moisés conheceu a Deus, que Moisés viu a face de Deus, que Moisés fez uma experiência verdadeira e autêntica com o Senhor. Então, assim, no seu medo, na sua tribulação, na sua dificuldade, também pode ser uma oportunidade para conhecer a face de Deus, para que Deus possa falar com você. Então não se feche pelo medo, não se feche pela angústia, não se feche pela preocupação, não se feche pelo sofrimento que você está passando. Porque tudo isso pode ser uma oportunidade para Deus falar com você, para Deus te atrair ao lugar do encontro, para Deus te atrair ao lugar onde Ele quer falar ao teu coração, para Deus te atrair ao lugar do cumprimento, da realização, do ofício, da promessa. E aí nós vamos ver que Deus é tão bondoso e misericordioso porque Ele não olha para o Moisés que matou. Ele não olha para o Moisés que está com medo. Ele não olha para o Moisés que fugiu. Mas Ele faz uma promessa para o Moisés que Ele quer que seja. Então é aquilo que eu falei outro dia. Deus ele não nos chama por aquilo que fizemos. Deus não nos chama pela maneira que estamos hoje. Mas Ele nos chama porque Ele sabe o que a gente pode oferecer lá na frente. O quanto que Moisés não fez por aquele povo. Então Deus sabia do potencial de Moisés e chamou ele pelo potencial do que Ele queria que Moisés fizesse lá na frente. Mas Ele precisou formar Moisés, Ele precisou educar Moisés, Ele precisou conduzir Moisés. Então não se preocupe também, mas como que vai ser? Deus vai conduzir. Como que vai ser? Deus vai preparar. Como que vai ser? Deus vai ordenar. Porque Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, não pense que você não tem capacidade. Porque Deus vai fazer tudo o que você precisa para chegar onde Ele quer. Onde Ele quer, não onde você quer. O Evangelho, Jesus vai criticar a falta de fé do povo. Porque o povo está vendo as obras do Senhor, mas não acredita e não se converte. O que acontece muito hoje é que a gente quer as obras de Deus.
A gente quer um milagre, a gente quer uma bênção, a gente quer um emprego, a gente quer uma cura, a gente quer uma libertação, a gente quer uma profecia, mas não quer se converter, não quer mudar de vida, não quer deixar Deus me transformar, não quer deixar Deus te libertar e te fazer ser homem de verdade e mulher de verdade. Então, Deus, Ele pode fazer tudo na nossa vida, mas às vezes Ele está esperando a sua conversão para a obra verdadeira acontecer. Às vezes Ele está esperando uma atitude sua de fidelidade e amor para a obra poder acontecer. Porque muitas vezes a gente está esperando uma obra de Deus, mas eu não quero fazer as obras de Deus. Então é meio contraditório isso. Por que só Deus tem que fazer? Ele tem que fazer na minha vida, mas eu não posso fazer nada? Eu não posso mudar? Eu não posso me converter? Olha que hipocrisia, que contraditório. Só Deus que tem que fazer? Não. Deus faz, mas eu também tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Me converter, mudar, ser melhor, largar o pecado, largar esse sentido de indigência, largar as contradições da minha vida. Então Deus faz, mas eu tenho que fazer também. Me converter, mudar e me transformar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.